Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui com a gente no canal Fé. Cast. Eu sou o André. E eu sou o Davi Espíndola. Falamos diretamente de Garopaba. Fecast é um canal para quem tem fé. Você tem fé? Então está no canal certo. Pastor Davi, muito bem-vindo aqui, muito obrigado por aqui apoiar o canal. E pastor, qual é a palavra que o senhor trouxe para nós hoje? A palavra que eu quero compartilhar conosco hoje está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35 até o 37. Pode ler até o 38, André. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, pastor. Grande palavra aqui, muito bom, né? Qual é o entendimento que o pastor vai trazer para nós hoje? Eu queria compartilhar assim rapidamente uma meditação. Primeiro dizer que esse texto aqui, André, ele tem sido de motivo desafiante na minha vida. Tem sido Amém. Tudo que eu faço em termos de pastoreio, missão nacional, fora do Brasil, país perseguido, países inalcançados, tem muito a ver com aquilo que Jesus fez aqui, né? Sim. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui no versículo 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus poderia ter ficado parado ali em Jerusalém, estático, na inércia, confortável, na zona de conforto, né, de boa, estava ali, mas não, ele se movia, ele percorria. Então essa é uma coisa que eu sempre falo, nós como cristãos, nascidos de novo, a gente sempre deve ter esse mesmo sentimento, sabe? Sempre vai dar vontade de ficar parado na zona de conforto, mas lembrar, se Jesus percorria, se Jesus não parava, se ele sempre estava em constante movimento, essa também deve ser nossa atitude como cristão, Amém. como povo de Deus. Lá em Gênesis 1, ali diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sim. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de constante movimento. Amém. Uns anos atrás, 3 anos atrás, eu tive ali na experiência de estar na Jordânia e tive no Mar Morto. E eu sempre quis conhecer o Mar Morto, Sim, né? Eu já estive lá também. Tu viu ali como é que é? Tu entra e tu não afunda. Não. Tu não afunda de jeito nenhum. E eu não sei quanto tempo tu ficou lá dentro, mas eu fiquei... Chegou a cair uma gota de água no teu olho, no meu olho caiu, eu não conseguia abrir o olho, ardia muito. E aí eu fiquei ali uns 20 minutos, começou a me arder tudo. Não o olho, mas outras partes do corpo. Sim. Eu tive que sair. E aí eu fui falar com um cara que morava ali, que estava atendendo, ele falou assim, olha, aqui tu não pode ficar muito tempo, porque como esse mar só recebe, ele não transfere, toda a água que ele recebe do Jordão fica ali, ele não se move, no caso, não tem movimento. Por isso é morto. E por isso é morto, então, ou seja, porque não se move. E aí ele falou assim, tanto sal, o nível de sal é tão grande que ele vai secando os rins, automaticamente sobe a pressão, teu coração pode parar. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Porque ele não se move. Assim é na nossa vida de fé. O cristão que não se move, que não faz nada, ele está afadado a ter uma morte espiritual também. Então, continuando aqui, né? Aqui diz que ele ensinava, pregava, curava, ou seja, o ministério de Jesus era marcado por movimento, por ação e por sinal também. Ou seja, a mensagem de Cristo ela é carregada também de sinais. Resumindo, que sinal? De transformação, de mudança. Sim. Ou seja, a pessoa que tem contato com ele, ela inevitavelmente não será mais a mesma. Sim. Começa no processo de conversão, a gente começa a mudar as atitudes, começa a mudar a forma de pensar. Então, existem muitas mudanças, né? E eu entendo, para mim, é para melhor, né? Porque mudança tem que ter, mas para melhor, né? E esse evangelho de Jesus, ele fez isso comigo. Realmente, a minha vida está melhor. E falando sobre mudança, né, André? Uma coisa que eu sempre falo, né? Tem que começar dentro de casa.
Sim. Por exemplo, nós pastores, né, pregadores, evangelistas, né, nós pregamos para muitas pessoas em muitos lugares diferentes. Mas eu sempre falo, eu tenho que começar por minha casa. Então, meu principal rebanho é a minha família, minha esposa e meus filhos. Eu sempre falo, meus filhos não precisam de um pastor em casa, eles precisam de um pai. Minha esposa não precisa de um pastor em casa, precisa de um esposo, de um marido. Isso é muito importante também. Continuamos aqui? Bora! Então, vendo ele as multidões, se compadeceu delas. Olha que interessante, né? Jesus aqui ele olha para uma multidão com olhar de compaixão, de misericórdia. Sim. Ou seja, Jesus ele vê o que nós não conseguimos ver, ele enxerga o que nós não conseguimos enxergar. Eu sempre faço uma oração assim, Senhor, me ajuda a enxergar além da aparência. Põe compaixão e misericórdia no meu coração. Amém. Porque, irmão, se nós não tivermos compaixão e misericórdia, o que nós fizermos vai ser vão, na verdade. Jesus sempre era tomado por compaixão, Sim. por misericórdia, por graça. Quando ele chegava perto daquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, muitas vezes, ele era movido por compaixão, Sim. por graça. Muita gente estava julgando aquela pessoa, que é um pecador, e não sei o que, uma prostituta. E Jesus ia lá, se compadecia. Então, esse é o sentimento que nós, como cristãos legítimos, devemos ter. Interessante, né, que tanto na sinagoga quanto aqui ele faz uma distinção. Sinagoga nós podemos pegar como exemplo de templo, Sim. local de culto, né, de culto Sim. a Deus, coisa e tal. Multidão, rua. Sim. Então, assim, Jesus era o mesmo tanto na sinagoga como na rua, com as multidões. Então, ele agia com misericórdia e compaixão. Vamos pegar aqui o exemplo de sinagoga. Na igreja, dentro da igreja. Sim. E fora da igreja. Sim. Então, ele não tinha nem sombra e nem variação de atitude. Nós temos que ser assim também. Que benção. A gente tem que ser igual dentro do templo, dentro da igreja, nas quatro paredes, mas muito mais lá fora com as multidões. Amém? Então vamos lá. Porque estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Olha só que interessante. Essa parte aqui sempre é um desafio, né? Você sabia que tem muita ovelha que não está dentro do templo? Elas estão lá fora, precisando de alguém para ser resgatada. Tem muita gente fora das quatro paredes de um templo que estão esperando por uma palavra, por uma oração. Essa semana eu fui comprar um óculos para minha esposa, né? Passou dos 40, você sabe, né, meu? Passou do 40, tu enxerga mais lá direito de perto. E a gente estava ali conversando, eram 2 jovens que nos atenderam. E eu sempre gosto, né? Onde nós estamos, nós somos igreja. Eu não estou na igreja, eu sou igreja, né? Eu vivo e a gente tem que viver. Eu lembro que a minha esposa perguntou o nome de um dos vendedores e o nome dele era Oséias. Falou, daí o nome pronto, né? Começou. Aí já começou, né? A pregação. A pregação. No final... Na ótica. Na ótica. No final, Amém, por isso. No final estavam os 4 de mão dada, orando na ótica. Ou seja, é parte do rebanho. Interessante que os dois, nenhum deles frequentam uma igreja, não estão inseridos, né? Sim. E aí você pergunta, claro, né, as histórias são diversas, mas são ovelhas que precisam de pastor, e o pastor supremo é Cristo, né? Mas que estão ali exaustas, cansadas, porque o pecado cansa. Sim. Viver no pecado cansa, irmão. Dá dor de cabeça, preocupação. É peso, entendeu? Eu falo de carteirinha, ninguém nasce salvo, né? A gente, né, tem um testemunho de conversão na caminhada e cansa, é exaustivo. E Jesus fala aqui que ele se compadeceu dessas pessoas e ovelhas porque estavam exaustas. Eu quero fazer um link aqui com Mateus 11:28 que diz, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele faz um convite para você que está cansado, está sobrecarregado, está deprimido, está oprimido, está desesperançoso. Ele faz um convite, vem para mim. Sim. Olha para mim. Em mim tu vai encontrar. E ele se compadece dessas pessoas, né? Mas assim, eu vejo também, pastor, que às vezes a pessoa também não precisa estar numa fase dessas aí que foi citada, né? Às vezes as pessoas estão aparentemente vivendo bem, tendo uma vida aparentemente tranquila, mas elas também precisam de conhecer essa palavra, né? Com certeza. Porque assim, eu vejo que às vezes eu já tive momentos da minha vida que eu estava bem, né? Mas eu não estava me sentindo bem, eu não tinha falta de coisas, assim, não estava com períodos de problemas, assim, né, associados a relacionamentos, decepções.
eu estava estabilizado, mas assim, mesmo assim ainda, eu sentia assim, a necessidade de alguma coisa que eu não sabia o que era. Às vezes eu queria trocar de carro, trocava de carro, aí andava no carro, não ficava um mês já de carro. Então, às vezes, a gente não está com esses problemas, não precisa também estar com todos esses problemas para que seja uma ovelha fora, né, que pode ser arrebanhado e venha conhecer, porque esse canal foi criado para tentar trazer pessoas que não estão congregando, que estão, às vezes, com problemas e às vezes sem problemas na vida, mas que podem vir melhorar a sua vida e conhecer essa palavra, né, esse manual de vida, né, trazer ele para a sua vida e conhecer pessoas também que estão querendo te ajudar, pessoas que estão querendo o teu bem, que às vezes lá fora na vida do dia a dia as pessoas competem muito, né, e às vezes e tira um pouco da espiritualidade. As pessoas acabam vivendo uma vida pensando em consumismo, pensar em consumir, que é muito comum, né, hoje em dia, né? A gente às vezes não tem tempo para poder ir numa igreja, mas aí tá lá no WhatsApp, tá lá não sei o que, lendo um monte de coisa que nem era para olhar, né? E perde tempo e não vai conhecer um lugar onde existe a ministração da palavra, onde existe pessoas sendo restauradas, famílias que talvez não estão bem agora, tenham bem agora, mas daqui a 2, 3 anos vão estar nessa situação aí, né? Então eu vejo que não precisa esperar essa situação chegar para vir conhecer uma igreja. Se alguém está com curiosidade, né, pode conhecer a igreja lá do pastor Davi, né, pastor, aqui em Garopaba, né? Sim, convidado. Missão Vida chama ali, né, o nome, ali no Centro Histórico, na Derbal Ramos da Silva, número 100. Você é convidado. Se tiver uma grande família. Se tiver com esses problemas, pode ir. E se não tiver com nenhum problema, pode ir também. Sem problema, não importa. Como Jesus falou, vinde a mim todos. Amém, todos. Amém. Vamos continuar mais Continua lá, pastor. Desculpa ter interrompido. Benção. Então ele se dirigiu aos discípulos e falou, né? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso aqui é uma coisa interessante também, né? Às vezes tem muitas pessoas inseridas no reino, nas igrejas até, mas que trabalha mesmo, às vezes que quer dar trabalho. Interessante, Jesus chamou para nós sermos trabalhadores, não para dar trabalho. Então, assim, existe muita coisa para fazer e muita coisa para ser feita, né? Sim. E quando Jesus fala que a seara é grande, essa seara aqui, por exemplo, se você quer pescar, não adianta jogar o anzol dentro de uma banheira, né? Sim. Você tem que ir para o rio ou para o mar. O que é isso? A seara aqui simboliza um mundo que está carente, precisando ouvir essa mensagem, como tu falou, passando problema ou não passando por problema, porque na verdade o grande problema da humanidade é o afastamento de Deus. Amém. Né? Esse é o grande problema. Sim. Né? E quem afasta nós humanos de Deus é o pecado também, né? Exatamente. Então aí que ele se infiltra. O pecado faz separação entre nós Sim. e Deus, né? Então, quando ele fala assim, olha, a seara é grande, mas tem poucos trabalhadores. Jesus aqui estava se dirigindo para um grupo grande de pessoas, mas nem todo mundo que estava ouvindo ali queria trabalhar. Nem todo mundo que ouve a mensagem quer trabalhar de fato. Sim. Aí ele fala, né, roguem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. O que eu entendo aqui, né, para nós já ir finalizando? É que quando eu faço essa oração, eu preciso ser a resposta da minha oração. Eu lembro que muitos anos atrás, quando me converti, 26 anos atrás, eu orava assim, Senhor, salva a minha família, né? Senhor, né, abençoa a minha família, Senhor. Aí um dia eu senti assim, pô, eu tenho que anunciar essa salvação para minha família. Claro. Então, seja você a resposta da tua própria oração. Então, roga ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, mas nós também devemos nos dispor para ser um trabalhador. Para servirmos, né? Para servir. Seja aqui, seja em qualquer lugar, para uma pessoa, para uma multidão. Sim, é bem interessante esse contexto de fora da igreja, né? Porque às vezes realmente as pessoas estão dentro da igreja, parece que está tudo bem, está tudo em paz. Aí sai da igreja, já começa a fazer fofoca de um, já começa a cobiçar outro. Né? Isso já aconteceu comigo, né? No início da minha conversão. Às vezes eu ia para a igreja e eu ficava reparando nas outras pessoas, mas aquele ali, mas aquela lá, mas aquele ali, e não prestava nem atenção no culto lá da pregação do pastor. E então assim,
é difícil às vezes a gente se alinhar realmente com Jesus, ter uma conduta, né, pastor? Onde realmente a gente vá ser perfeito em todas as nossas ações. Tem que ter muita perspicácia, né? É difícil, né, pastor? Eu vi, para mim, às vezes, assim, estava falando agora da tua casa, né? Às vezes eu tô na minha casa, às vezes eu brigo com a minha mulher por um motivo que não tem, sabe? Eu fico vendo, mas o que é isso, né? Que coisa, por que eu tô brigando com a minha mulher se... E aí, assim, mas aí a gente tem que orar, a gente tem orado junto, né? A gente tem feito essa prática, assim, orar juntos, e a nossa vida melhorou muito com essas orações que nós temos feito, assim, junto como casal, né? Porque às vezes eu orava num canto lá, ela orava no canto dela lá, separados, né? E aí a gente brigava, não sei o que, a gente começou a orar, agora, questão assim de um mês, a gente começou a orar juntos, sabe? E a nossa vida melhorou, simplesmente parece, né? Às vezes eu falo milagre das pessoas, porque assim, a minha mulher tem um gênio muito forte, eu também, e a gente tem uma propensão, né? E aí, pô, mas assim, e aí o casal brigando, dando um mau exemplo para as pessoas da rua, às vezes às vezes a gente, então a gente tem que tomar cuidado, né, pastor, assim, com o que a gente fala com as pessoas, com o nosso relacionamento em casa, né, que tu mencionou, né? Muito importante isso, né? Eu queria finalizar sim. dizendo que a vida de fé é uma vida de relacionamento com Deus. Não tem muito mistério. Quanto mais próximo de Deus eu tô, de relacionamento, de contato com Ele, a tendência é mais parecido com a palavra de Deus, eu vou me tornando mais parecido com o meu Criador, vou me tornando. Então essas coisas assim, como tu falou, que todo mundo passa, eu também passo. Sim. Por exemplo, tu falou assim, mas depois a gente pede perdão, se humilha. Isso é de Deus. É reconhecer. Sim. Hoje em dia, a dificuldade que as pessoas têm de reconhecer que erram por causa do orgulho. Então, aquele que consegue voltar atrás, não, me perdoa aí, meu amor, isso aí já é uma bênção, porque você está caminhando com Deus e pela ação do Espírito dele na tua vida, você consegue, realmente Então, é uma vida de caminhada e uma construção, tá? É diária, não é instantânea. É uma construção, uma caminhada. Que Deus te abençoe e que você possa... Amém. Amém. Ore por mim. Nessa obra. Você que está assistindo aí, ore por mim aí. Orem por nós. Ore por nós. Pessoal, muito obrigado aqui, pastor. Está na hora de ganhar aqui um brindezinho aqui do canal, né? Com essa palavra maravilhosa. Um presentinho aqui, com todo carinho aqui pro pastor. Obrigado. Vestir a camisa do programa aí, né? Do conteúdo do YouTube. Pessoal, muito obrigado aí por estarem com a gente, né? Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, fazer um comentário, compartilhar aí com o pessoal da fé, né? Curtir. E até o próximo vídeo, então. Muito boa tarde a todos aí. Deus abençoe e fiquem na paz. Amém.